Amém. O tema da palavra de hoje é Rabá, crescei e multiplicai. Diga para o seu irmão, a vontade de Deus é que você cresça e se multiplique. Gênesis 1, verso 28 diz assim a palavra: e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela Tua palavra nessa noite, que ela seja alimento nas nossas vidas, nos trazendo revelação e clareza, que o Senhor nos chama para um tempo de multiplicação. Nós estamos debaixo, Pai, de uma palavra nesse ano. Esse é o ano da multiplicação, aonde nós colocarmos nossas mãos vai crescer e multiplicar, aonde nós investirmos nosso tempo vai crescer e multiplicar, aonde nós colocarmos nossos recursos vai crescer e multiplicar. Você crê nisso, amém, querido? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, quando falamos essa palavra Rabá, porque há palavras na Bíblia que não são meras palavras, mas sim são decretos espirituais. Diga, um decreto espiritual. Então essa palavra é como um código do céu para as nossas vidas, que tem o poder de gerar algo dentro de nós. Então essa palavra Rabá no hebraico, que é o original, significa crescer, aumentar, multiplicar, transbordar, tornar-se numeroso. Então é um fato que quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Deus colocou um propósito em você. Pergunte assim, qual o propósito, pastor? O propósito de crescer e multiplicar. Amém? Agora, ter essa bênção de Deus, porque a palavra diz justamente isso, né? Que Deus abençoou e disse para eles frutificarem, multiplicarem, ou seja, há um carimbo em você. Não é talvez vai frutificar. Não é talvez vai multiplicar, não é talvez as coisas vão fluir na sua vida, não, já há uma marca em você. Deus criou você e o abençoou. Quantos creem que são abençoados? Mas te abençoou para quê, querido? Para você crescer. Diga para o seu irmão, você foi abençoado para crescer, para multiplicar. Ou seja, esse é o seu DNA espiritual. Há uma marca em Deus para que você desfrute das bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então essa palavra, Rabá, é a bênção de Deus para a sua multiplicação. Pode passar aí por gentileza. Então Rabá é isso, é a bênção de Deus para que a multiplicação aconteça em sua vida. Então, a primeira vez que Deus fala com o homem, depois de criá-lo, é para o quê? Para abençoá-lo. Então, essa foi a primeira palavra que o homem recebeu, uma palavra de bênção. Amém? Diga assim, sobre a minha vida, é uma palavra de bênção. Então, primeiro o Senhor nos abençoa, e depois que nós somos abençoados, então, nós cremos que aí sim podemos crescer, multiplicar e frutificar para a glória de Deus, aleluia. Então você não pode, primeiramente, ter dúvida, de quê? De que você é abençoado. Quantos creem nisso? Você está em Cristo Jesus. E a palavra diz que em Cristo nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Agora, para que essa bênção? Ser abençoado é ser e estar livre para prosperar. Amém? Quando falamos prosperar, não tenha um entendimento que é só financeiramente. Claro que isso envolve as suas finanças.
mas é no seu casamento. Você tem um casamento próspero. O que é um casamento próspero, pastor? É um casamento cheio de vida, cheio de alegria, amém? Um casamento cheio de prazer, um casamento cheio de harmonia. Isso é o que? Isso é ter a bênção de Deus, aleluia. Estar abençoado, ser abençoado, é ter saúde. Coisa mais importante, querido, saiba, é a sua saúde. Não é verdade? Então, ser abençoado, estar abençoado, é ser alguém saudável. Então, a saúde para você em nome de Jesus, amém, querido? Mas ser abençoado é também você ter provisão financeira, você prosperar financeiramente. É aquilo que você fizer, você ser bem sucedido. Então você está lá trabalhando, mas a bênção está sobre você, e o que faz você ser bem sucedido lá dentro? Você está estudando, isso vai fazer você ser bem sucedido nos seus estudos, aleluia. Você está fazendo a obra de Deus, cumprindo o chamado de Deus. Ser abençoado é você ver frutificação acontecendo. Posso ouvir um aleluia? Então essa palavra hebraica, rabá, significa isso: crescer e multiplicar. É o que diz em Gênesis 1, verso 28, que nós lemos. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, ou seja, rabá, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a raiz dessa palavra tem o sentido de aumentar. Sabe, querido, é vontade de Deus que aquilo que você faz venha multiplicar, amém? Aquilo que você tem investido o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, é vontade de Deus que cresça. Agora, para crescer, em primeiro lugar, eu preciso da bênção. Diga a bênção. Então, primeiro, Deus abençoou. Olha lá o que diz o texto: Deus abençoou, e aí depois Deus dá a instrução. É assim que funciona. Então Deus não manda multiplicar sem antes te abençoar, porque o que nós precisamos é disso, é da bênção de Deus. Diga assim: quem tem a bênção de Deus, tem tudo. Agora, Deus não abençoou você para você ficar estacionado. Deus não abençoou você para a sua vida ficar paralisada, não. O Senhor te abençoou para que a sua vida avance, para que você cresça. Posso ouvir um amém? Deus não abençoou para viver uma vida de derrota. Deus não te abençoou para viver uma vida de sobrevivência a duras penas. Deus chamou você para uma vida de crescimento, de multiplicação, aleluia. Porque em Deus você foi criado para dar fruto. Diga: eu fui criado para dar fruto, eu fui criado para crescer e avançar. Agora, o que vai determinar isso, como nós ouvimos, é o que? Diga: é a bênção. Enquanto Deus diz: multiplicai-vos, Ele diz o seguinte: eu estou colocando em você as condições para que você cresça, para que você avance. Isso em tudo na sua vida, amém, querido? Então a multiplicação não acontece na nossa capacidade, amém? A multiplicação não acontece na sua força, na minha força, não. A multiplicação acontece por meio da bênção de Deus. E isso é libertador, porque muitos se justificam dizendo o seguinte: as coisas não acontecem, a multiplicação não acontece, o crescimento não acontece, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho estrutura, ou porque eu não tenho estudo. Mas acredite, querida, onde há a bênção de Deus, tudo acontece, amém? Por isso a coisa mais importante e necessária na nossa vida
é ter essa bênção e ter consciência, porque às vezes você já é abençoado e você sabe disso, mas falta revelação para andar nessa verdade, para caminhar nessa verdade, para viver nessa verdade. Então na Bíblia hebraica, a palavra rabá é a raiz hebraica que descreve crescimento tanto físico, populacional, como também espiritual e em influência. Então isso nos faz entender que não é na nossa capacidade. Então o mundo diz o seguinte, quer ensinar você o seguinte, que você pode, que você consegue, que você é maravilhoso, que você é sensacional, mas a verdade é, querido, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor, amém? E quando o Senhor é em sua vida, você vai ver cada vez mais esse crescimento, essa multiplicação, porque tudo começa na bênção de Deus sobre nós, e aqui está a diferença entre religião e evangelho. A religião diz o que para nós? A religião diz, faça isso, faça aquilo, aí sim você vai ser abençoado. Mas o evangelho diz o seguinte, que Cristo fez por você, Cristo fez por mim, amém? Ele se fez maldito na cruz do Calvário em meu favor e em seu favor. Para quê? Para que você desfrutasse da bênção, aleluia. Então a bênção não é uma condição pelo seu esforço, simplesmente, mas sim porque você está em Cristo, aleluia. Então, você não pode viver a sua vida, presta atenção nisso, tentando ser abençoado. Sabe por quê? Diga para o seu irmão, você já é abençoado. Amém? E multiplicação é o que? É a consequência dessa bênção. Então você não está tentando dar certo. Tem gente que fala, estou tentando dar certo na vida. Não, diga para o seu irmão, você nasceu para dar certo. Porque você está em Cristo, querido. Amém? Você não está tentando crescer, não. Dentro de você o Senhor colocou uma capacidade para você crescer, porque a bênção está sobre a sua vida. Você não está apenas tentando avançar, você foi chamado para avançar. Quantos creem nessa verdade? Você não está tentando multiplicar, não. Deus marcou você para que a multiplicação aconteça na sua vida, porque a bênção já está sobre você. E a consequência de quem tem a bênção é viver uma vida de crescimento e multiplicação. Então o que o Senhor diz para você nessa noite é, eu já abençoei você. Você está em Cristo, amém? Tanto na criação como em Cristo, nós sabemos, o Novo Testamento relata isso constantemente, que nele nós já fomos abençoados. A unção de Deus já veio sobre a sua vida, e essa unção é o que capacita você em todas as coisas, aleluia. E capacita você para quê? Para crescer, para avançar em Deus. Por isso que todos nós, irmãos, temos dentro de nós algo que nos faz querer avançar, é ou não é verdade? Todos nós, todo ser humano tem isso dentro dele, porque isso é algo que vem de Deus. Agora, sabemos que o que nos habilita a esse crescimento e esse avanço é ter essa bênção fluindo na nossa vida, amém? E essa bênção vem quando eu tenho compreensão que eu estou em Cristo e por isso já sou abençoado. Então essa palavra rabá significa a bênção de Deus está sobre a sua vida, de forma que você está destinado, erga sua mão direita e diga, eu estou destinado a crescer, a ter aumento, a transbordar. Você foi destinado para isso em Deus, amém, querido? Em Deus. E nesse sentido, você não tem que pedir, Senhor, se tu quiseres me abençoar, não, você já é abençoado. Você tem que orar e pedir na posição da bênção,
Amém? Porque é o que você já é, você é filho. Você é filho. Amém, irmãos? Estou lembrando daquela mulher que chega a Jesus e ela pede ali um milagre. Aí o Senhor fala para ela o seguinte: olha, o pão é para os filhos, a bênção, o milagre é para os filhos. Quem lembra desse episódio? Ou seja, quem são os filhos? Quem são os filhos de Deus? Você tem direito a comer do pão. Mas aquela mulher tinha tanta fé que ela falou: é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor fala para ela: grande é a sua fé, porque ela creu. Amém, querido? O que o Senhor está falando para ela é: você não merece a bênção, porque você não é filha, mas você é filho. Amém? Então a bênção já está sobre a sua vida. Aleluia. Rabá é uma bênção, pode passar, que se manifesta mesmo na adversidade. Porque tem crente que acredita que Deus multiplica apenas quando as coisas estão favoráveis. Mas sabe, a bênção de Deus se manifesta também na adversidade. A multiplicação acontece até mesmo num tempo de adversidade. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar que quando o povo hebreu estava sendo oprimido no Egito, então eles estavam num tempo de adversidade, sim ou não? Um tempo de opressão na vida deles, um tempo difícil na vida deles. Mas é interessante que a palavra diz que eles cresciam. Olha lá, Êxodo 1:7. Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se. Ou seja, eles estavam debaixo de um tempo de adversidade, difícil, de opressão. Mas mesmo assim eles estavam o quê? Multiplicando. Aleluia. O inimigo, ele tenta fazer você achar que por conta de problemas em sua vida, quantos aqui tem problemas? Está passando por dificuldade, problema? Então o inimigo quer fazer você achar que por causa das adversidades, dos problemas, das lutas, então você não vai crescer, você não vai multiplicar. Mas deixa eu te contar uma coisa: quando nós temos consciência que estamos debaixo da bênção, mesmo nos momentos difíceis, de luta, de adversidade, de opressão maligna, nada pode parar você. Você crê nisso? Nada vai impedir o seu avanço em Deus. Às vezes aparentemente parece que você está perdendo algo, que a adversidade está parando você, mas é necessário que você apenas continue. Aleluia. E tudo vai acontecer, porque a bênção está sobre a sua vida, e maior que está em nós. Posso ouvir um amém? Êxodo 1:12 diz, né? Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Então o Egito virou para aquele povo um lugar de opressão. Só que mesmo no lugar de opressão, aconteceu diga assim, no lugar da opressão, se manifestou a multiplicação. Quanto mais eles eram afligidos, mais se multiplicavam. Posso ouvir glória a Deus? Eles estavam no campo do inimigo, Faraó oprimindo o povo de Deus, mas o Senhor já tinha os abençoado, e por isso a multiplicação, ela se manifestava. E isso nos fala do seguinte, irmãos, que mesmo quando nós estamos debaixo de perseguição, mesmo quando nós encontramos resistências espirituais, resistência maligna diante de nós, quando eu tenho consciência que eu sou abençoado, até mesmo nesse tempo, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou multiplicar, eu vou dar fruto, as coisas vão acontecer. E vamos ser bem sinceros, irmãos, tem fé que só vai surgir na sua vida no dia que você precisa. É ou não é verdade?
Tem oração que você só faz, ou vida de oração que você só vive quando a coisa aperta. É ou não é verdade, irmãos? Eu pelo menos já vivi inúmeros momentos de pressão, dificuldade, luta, que me fazia orar mais. Porque são momentos que nós precisamos mais do Senhor. É ou não é verdade? Momento de aflição, momento de adversidade. Tem maturidade que só nasce, sabe quando? Quando algo dá errado. E você cresce com aquilo. Você amadurece com aquilo. Tem unção que só se manifesta na sua vida quando você é pressionado. Sabe, existe um princípio que é o seguinte, diga assim: pressão gera poder. Você quer poder na sua vida? Deixa eu te contar, a pressão vai vir. Amém? Ah, Deus, eu quero poder, mas eu não quero pressão nenhuma. Não tem jeito. Tem coisa que vai trazer pressão, mas isso vai trazer poder na sua vida. Amém? Por exemplo, alguém que vai se casar, dias antes do casamento são dias de pressão. Como vai ser? Como é que eu vou conseguir pagar as contas? Não é verdade? Pressão, pressão, pressão. Mas depois que se casa, não tem jeito, aquela pressão vai gerar poder. Às vezes vai te tirar de alguma acomodação, vai fazer você ter algum posicionamento, vai trazer maiores responsabilidades que antes você não tinha. E isso vai fazendo você, como homem, como mulher, amadurecer. É ou não é verdade? Uma mulher que se torna mãe, ela não fica muito mais madura na vida? Por quê? A pressão gerou o que nela? Poder, maturidade. Os irmãos compreendem isso? Então, olha para cá. Tem coisa que não cresce no conforto. Tem coisa que não vai fluir na sua vida. Você não vai crescer no conforto. Mas no meio da pressão, no meio da adversidade. Posso ouvir o amém? Aí ninguém fala amém, né, irmãos? Pastor, já tem adversidade demais. Então acredite, é uma pressão, mas essa pressão vai gerar poder na sua vida. Porém muitos erram. Quando que muitos erram, pastor? Quando aliviam a pressão. Você entende? Ou seja, a pressão está aqui, agora o que eu faço? Como é que eu respondo a essa situação? Como é que eu me posiciono? Como é que eu reajo? Muitos já chutam o pau da barraca, já chutam o cachorro do vizinho. Mas não, quando a pressão vem, o que você tem que fazer? Você tem que canalizar ela em Deus. Senhor, não sei como lidar com isso. Não sei como lidar aqui na minha família. Não sei como lidar agora com essa situação no ministério. Não sei lidar, Senhor, nessa situação financeira, ou diante dessa enfermidade. Agora, Senhor, você tem que ir para Deus. Amém? Depender do Senhor. Porque são nesses momentos que você vai descobrir a sua força, não através do sentimento, mas sim através da sua fé. Porque o justo vai viver pela fé. Um filho de Deus vive uma vida de fé. E essa é uma grande verdade, querido. Diga assim: tem multiplicação que só vai nascer na pressão. Amém? Isso é tão verdade, né, que eu fico pensando na história, quando o Senhor vai multiplicar os pães e os peixes, Ele pergunta ali para os discípulos: e aí, vocês têm o que dar de comer para esse povo? Aí eles falam: não, Senhor, não temos. E mesmo se tivesse, onde que nós iríamos comprar? Não tem condição. Mas tem um jovenzinho ali, 5 pães, tem 2 peixinhos. Era um momento de quê? Pressão. Como é que nós vamos alimentar uma multidão só com isso? É ou não é verdade? É impossível. Mas aquela pressão, naquele momento que não tinha uma outra opção, não tinha nenhuma padaria lá do lado, gerou o quê? Poder. Diga, poder. Então cuidado. Às vezes a gente fala: Senhor, me livra dessa pressão.
Me livra disso, Senhor. Não aguento essa pressão. Mas às vezes Deus permitiu para forjar algo em você. Você entendeu? E se Deus tirar, aquilo vai te impedir de amadurecer. Quantos compreendem isso? Você entende? Pastor, já orei 3 vezes, que nem Paulo. Senhor, remove esse espinho na minha carne. E aí o Senhor respondeu, minha graça te basta, aleluia. Permanece. É pressão. O Senhor está contigo. Ele continua com você. Mas acredite, algo está sendo gerado através disso, em Deus. Aleluia. E aqui vem um detalhe profético, Faraó diz, Êxodo 1:9, eis que o povo é mais numeroso e mais forte. Faraó ficou com medo, porque o inferno sempre teme quando o povo de Deus sabe quem é. O inferno treme quando você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Deus? Diga assim, em Cristo eu sou abençoado. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Diga, em Cristo eu sou um filho amado. E eu fui feito para crescer, para frutificar, para multiplicar. E deixa eu te contar, o diabo não tem poder para cancelar o que Deus decretou na sua vida. Não tem poder. Mas ele vai tentar resistir você, levando você a querer desistir, a querer ficar desanimado, ficar lambendo as feridas, choramingando. Mas havia uma promessa sobre esse povo, que esse povo seria uma grande nação. Você também tem promessa do Senhor, amém, querido? E o ambiente que você está não define a promessa, mas a promessa define o ambiente que você está. Faraó tentou parar Israel com 3 armas, diga 3 armas. Quais foram, pastor? Primeira delas, opressão. Essa foi a primeira arma que o diabo tentou através de Faraó ali impedir o povo. Faraó queria que eles se vissem como escravos e não como um povo escolhido de Deus. Ele queria confundir a identidade daquele povo. Da mesma maneira, o trabalho do diabo é confundir a sua identidade, quem você é em Cristo, trazendo pensamentos do tipo, não vai dar, não vou conseguir, eu não nasci para isso, para mim é tudo mais difícil. Quem já pensou essas coisas? Ou às vezes o diabo levanta alguém e fala para você, você sempre foi assim, não vai dar em nada. O que é isso aí? É opressão, querido, para resistir você, para parar você. Mas deixa eu te contar, tudo isso é mentira do inferno, amém, querido? Fala para o seu irmão, isso é mentira do inferno. Você não pode dar ouvido. Segundo aqui, cansaço. O povo, Deus levantou ali Moisés e o povo queria sair do Egito. O que Faraó fez? Eu acho que eles precisam de mais trabalho. Eles estão muito desocupados. Vamos dar mais trabalho para eles. Porque alguém cansado perde os sonhos. Alguém cansado perde a visão. Você entende? Alguém cansado acaba se acomodando. Da mesma maneira, sabe qual é o trabalho do diabo na sua vida, na minha vida? É querer cansar você. E o que nós mais ouvimos hoje em dia é o que, irmãos? Estou cansado. Então, a mãe fala em casa, estou cansado, ninguém me ajuda nessa casa. Testificou aí, mãe, estou cansado. Às vezes um líder de célula fala, eu estou cansado, esses irmãos não têm compromisso não. Eu vou conversar com o pastor. Às vezes no casamento, um pensa, não, eu estou cansado desse negócio aqui. Não aguento mais. E são as mentiras do diabo, que a gente vai aceitando. Para o quê?
nos levar a esse entendimento que nós estamos cansados. E alguém que está cansado, deixa de visualizar em Deus, deixa de sonhar, deixa de enxergar aquilo que Deus tem para fazer. Por isso, erga a sua mão direita e diga assim: eu creio que nessa noite, o meu Deus renova as minhas forças. Amém, querido? É o Senhor quem te renova. Está cansado? Está cansado? Fala para Ele. Fala: Senhor, eu estou cansado. Me dá uma luz, me direciona. Me faz enxergar o que eu não estou enxergando. Por quê, querido? Gente cansada só tenta uma coisa: sobreviver. Mas o Senhor tem para você vida abundante. Amém, querido? E a multiplicação acontece na nossa vida quando nós estamos, sabe, cheios de vida, cheios de fé, cheios de desejo de querer avançar em Deus. Quantos estão assim? Por isso eu creio, o Senhor renova as suas forças. Mas terceiro é o medo. Faraó tentou amedrontar o povo, para que o povo se calasse e ficasse quieto. E é isso que ele faz até hoje. Diga assim: o medo não governa o meu futuro. Quantas pessoas têm medo de crescer? Sabe, às vezes há irmãos que a gente desafia: está na hora, você está pronto em Deus para liderar uma célula? Aí ele responde: não, pastor, estou com medo, eu passo. Mas deixa eu te contar, tudo aquilo que é novo vai trazer um friozinho na barriga, sim ou não, irmãos? Se toda vez que vier um frio na sua barriga você rejeita, cuidado, às vezes você está rejeitando algo que Deus tem para fazer na sua vida. Por causa do quê? Do medinho que aparece, o frio na barriga. E todos nós passamos por isso. Todos nós sentimos medo. Mas diga para o seu irmão: o medo não pode parar você. Ele não pode paralisar. Porque quando o medo nos paralisa, nós não multiplicamos, nós não crescemos. Talvez há pessoas que surgiram na sua vida para ser um teste, para tentar, de alguma maneira, em Deus, fazer você crescer. Aleluia. Para treinar você, para esticar você, a fim de você crescer e avançar. Mas tem portas que se fecharam, que foram livramentos na sua vida. Você crê nisso? Ah não, o pastor só crê que Deus abre portas. Não, Deus fecha também, porque Deus nos ama, aleluia. Então Ele abre, mas Ele também fecha a porta. Tem pressão que você passou, que foram um adubo para a sua transformação. Eu sei, muitos rejeitam a pressão, mas não, tem pressão que vem para preparar você. Aleluia. Quantos creem que estão sendo preparados em Deus? Esse povo, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Então, o texto não diz que quanto mais afligiam, mais eles desistiam. Não, mas eles o quê? Quanto mais eles passavam por aflição, mais eles murmuravam. Era isso? Não, multiplicavam. Quanto mais eles passavam por aflição, mais eles se escondiam. Era isso? Os irmãos estão aqui, amém? Aleluia. A palavra diz que quanto mais aflição vinha, mais multiplicação acontecia. Quanto mais eles eram apertados pelo inimigo, mais eles cresciam. Amém, querido? A grande questão é a seguinte: temos que aprender a dar a resposta certa. Porque em Deus, creia, você não está sendo destruído. Amém? Em Deus, creia, você está sendo desenvolvido. Esse povo estava sendo desenvolvido. Talvez está num tempo igual, sendo desenvolvido em Deus. Diga para o seu irmão, fala para ele: você não está no fim não, você está no treinamento. Fala para ele: você não está abandonado, não,
Em Deus você está sendo amadurecido. Não importa as resistências que se levantarem, querido. Tudo isso é para parar você. Mas em nome de Jesus não vai parar. Você vai avançar. Quantos creem nisso? Você vai romper e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então o que era para te parar, na verdade vai ser uma catapulta para fazer você ir mais longe. Aleluia. Vai fazer você crescer. Porque é isso. Presta atenção nisso, querido. Estou encerrando já já. Você não está com pressa não, né? Aleluia. Há irmãos que quando vem uma situação para parar, eles já se entregam. Lembra aqueles desenhos, né? Que aparecia lá o personagem, levantava a bandeirinha branca. Ou não é da sua época? Acho que é, né? Ou seja, acabou, eu me entrego, né? Não, querido. Quando vier algo para te parar, deixa eu te contar. É aí que você tem que falar, é agora que eu vou continuar. Aleluia. Quando você percebe que algo do inimigo se levanta para bater você, para impedir você de perseverar, para fazer você retroceder, é aí que você tem que falar, agora eu estava indo no 1.0, agora eu vou no 2.0. Agora eu vou com força total em Cristo, aleluia. Então creia, querido, você vai multiplicar no Egito, amém? Creia, você vai crescer no meio da pressão. Diga para o seu irmão, fala para ele, você vai crescer e frutificar na luta. Mas por que, pastor, que eu vou conseguir? Simplesmente porque a bênção está sobre você. Não é na sua força não, não é na sua capacidade não, mas é porque você tem a bênção. Amém? Aquilo que nós estamos citando, o Rabá está na sua vida, o crescimento, a multiplicação. Terceiro e último ponto, Rabá é o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque até aqui você entendeu duas coisas, diga assim, eu fui abençoado para multiplicar, e eu creio que eu vou multiplicar na adversidade. Agora precisa entender o seguinte, que o seu crescimento não é apenas para você, mas o seu crescimento e a sua multiplicação, na verdade, fala de Deus, da fidelidade de Deus, da bênção de Deus na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, o Senhor é com esse povo, o Senhor é com ele, o Senhor é com essa família. Amém, querido? Que as pessoas possam testemunhar isso ao seu respeito. Porque na verdade crescimento e multiplicação reflete isso. Os outros vão ver que a bênção está sobre a sua vida. Os outros vão ver um testemunho na sua vida. Aleluia. Então você crescer e multiplicar está sendo confirmado algo, que Deus não falha, que Deus é fiel. Posso ouvir um aleluia? Você dar frutos significa o seguinte, que a sua fé funciona, que o Senhor é por você, amém? Você multiplicar é todos ver o carimbo de Deus na sua vida, há um selo sobre a sua vida, e as pessoas precisam ver isso. E quando que elas vão ver isso? Como aconteceu com aquele povo no Egito. O Senhor fez maravilhas, sinais, e não tinha dúvida, o Senhor era com aquele povo. Era ou não era? O Senhor é com você também, querido. O Senhor é conosco. Então não é só sobre dar certo, é sobre algo maior, é sobre Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Lá em Isaías 53:11 diz assim, irmãos, Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui está falando de quem? Está falando de Jesus. Ou seja, é o Senhor dizendo, valeu a pena o meu sacrifício.
Ou seja, você desfrutar na sua vida das bênçãos de Deus é algo que foi conquistado na cruz do Calvário. Não é você que conquista as bênçãos, não. Na verdade isso é um problema, você chegar e falar, eu conquistei porque eu sou bom demais. Não, não, nós conquistamos é pelo favor de Deus. O favor te encontrou, a bênção te encontrou, você apenas recebe, você apenas desfruta e reconhece, foi Ele que me abençoou, foi Ele quem abriu essas portas, aleluia, foi Ele quem operou esses sinais, esse milagre na minha vida. Então tem um nível de crescimento que não é vaidade, mas é simplesmente obediência em Deus. Tem um nível de frutificação, irmãos, que não é ego, mas na verdade é para a glória de Deus. Jesus disse lá em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, o que, irmãos? Fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então não é pouco fruto não, é muito fruto. E sabe, às vezes, irmãos, estou caminhando para o final agora, de verdade. Às vezes, a ausência de crescimento não é humildade. Tem gente que chama de humildade, mas na verdade ela está com medo. Ah não, eu vou ficar aqui e tal. Eu liderar, pastor, quem sou eu? Aí quando você olha, você pensa, que irmão humilde, né? Olha só, transbordando de humildade. Não, ele está cheio de medo. Cheio de medo. Por isso que ele não se posiciona. Deus chama ele para algo, fala, o que é isso, Senhor? Alguém vem lá e dá um desafio para ele fala, imagina. Aí todo mundo pensa, é muito humilde, né? Mas não, ele está com medo. Está com medo. Tem gente que chama de prudência, não, ele é muito prudente, olha só, ela é muito prudente, por isso que não quer dar esse passo, não quer caminhar nessa fé, mas às vezes ela está, ou ele está, cheio de incredulidade, não está crendo que Deus vai fazer. Tem gente que fala, não, é do meu jeito, pastor, é porque eu sou assim, é do meu jeito, mas na verdade é uma prisão mental, e o Senhor tem coisas maiores para a sua vida. Mas você precisa fazer o quê? Enxergar. Deus não é glorificado quando você enterra o talento, mas sim quando você multiplica aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Aí você glorifica o nome dEle, amém, irmãos? Então aqui, fruto há um sentido amplo. Obviamente nós cremos que é fruto de vidas, amém? Mas há frutos que a vida de Deus em nós vai gerar. Um caráter transformado, amém? Uma disciplina espiritual, vida de oração, ser um testemunho, almas alcançadas, a sua casa em paz, a sua mente renovada, tudo isso é um sinal de frutos na sua vida. Então mude a sua mentalidade, esse é um ano de multiplicação, amém, querido? Não fique com a mentalidade de escassez, não, pouco tá bom, pequeno tá bom, não, Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para você, e isso não é jargão gospel não, amém, querido? Não é. Quando Deus chama Abraão, Ele fala o que para Abraão? Abraão, eu vou te abençoar, olha para as estrelas, olha para a areia, que é o que ele podia enxergar, era isso que tinha, só via isso. Assim vai ser a sua descendência. E sabe o que você é de Abraão? Fala para o seu irmão, você é filho de Abraão. Aleluia. Então tire 3 frases da sua vida. Primeira frase, qual que é, pastor? Eu não consigo. Para de falar isso. Eu não consigo. Querido, se Deus te chamou, você consegue sim. Não é na sua força não, é porque Deus te abençoou. Aleluia. Outros dizem, não, eu nasci assim mesmo, eu sou desse jeito, pastor. Querido, mas você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que viver aquilo que Deus prometeu e chamou você para viver. Amém? Não limite o poder de Deus, cuidado. Você viver no natural. Nós somos chamados para o espiritual.
Outros dizem: eu vou crescer, pastor, eu fico com medo de crescer, multiplicar, avançar e me perder de Deus. Não, quem tem consciência de onde Deus tirou, querido, acredite, você sabe que a bênção depende dele. Davi saiu de lá da casa do pai, cuidava das ovelhas, chegou ao trono de Israel, rei. Mas deixa eu te contar, o coração dele não mudou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que Deus tinha tirado ele de trás das malhadas. Amém? Você sabe de onde Deus te tirou, mas às vezes você quer ficar nesse lugar. Não, Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para a nossa igreja. E nós não queremos limitar o poder de Deus, o que o Senhor quer fazer. Então eu quero declarar hoje na sua vida, Rabá na sua vida espiritual, querido. Crescimento na sua vida espiritual, na sua vida de oração, na palavra, na revelação da palavra. Você crescendo esse ano em autoridade. Posso ouvir um amém? Rabá também na sua casa vai ter crescimento, multiplicação. A sua casa será um ambiente de paz, um ambiente de honra, de aliança, de cura, em nome de Jesus. Rabá no seu chamado, querido. Deus vai te dar influência, o Senhor vai te dar conexões, amém? Porque Ele confia o fruto para gente fiel, e o Senhor te chama para andar em fidelidade, aleluia. Mas também em Rabá, querido, na nossa igreja, nós queremos um tempo de crescimento e multiplicação. Quantos dizem amém? Nós não fomos chamados para sobreviver, não, nós fomos chamados para viver em abundância. Isso fala de crescimento, multiplicação, avanço. O Senhor tem isso para a sua vida. O Senhor te abençoou e diz: vai crescer, vai multiplicar. Diga para o seu irmão: o Senhor te abençoou e Ele te diz: vai crescer, vai multiplicar. Quantos creem nisso? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Você crê que o Senhor é por você, querido? Você precisa ter e viver nessa consciência. Esse é um ano para nós de multiplicação, e nós cremos que o Senhor vai manifestar isso na nossa vida. Eu quero que você erga as suas mãos, comece a orar, comece a declarar aquilo que você crê, que o Senhor vai gerar crescimento, frutificação, multiplicação na sua vida. Comece a gerar isso agora em fé, comece a declarar em Deus. Oh, nós temos aquilo que nós falamos, e na nossa boca há um falar da palavra. Então aquilo que a palavra diz ao seu respeito, é isso que você declara, é isso que você crê, é isso que você visualiza em Deus. Diga a Ele aquilo que você crê. Talvez é lá na sua casa, crescimento, avanço, multiplicação nas suas finanças, creia nisso, em nome de Jesus. Talvez é no seu ministério, naquilo que Deus te chamou para fazer.